E bem-vindo a mais um Cativeiro Cast, hoje com roupa de treino, porque a gente vai falar de dopamina. Não é só porque eu voltei da academia e gravei aqui na pressa pra vocês, não. Tudo é planejado, juro. Vamos lá, que hoje o tema é bem interessante, muito contemporâneo pra variar sempre a gente só traz aqui coisas que a gente faz e fala na atualidade, vamos lá. E hoje a gente vai falar sobre o vício na dopamina. Nessa, com certeza, você e todo mundo, nós estamos presos, né, nesse sistema aí de auto-recompensa, prazer o tempo todo, nada nos satisfaz, a gente sempre acha que podia estar melhor, a gente sempre tem que estar em movimento e acaba sempre vivendo um descontentamento, porque as coisas têm que ser imediatas, as coisas têm que ser sempre boas, sempre legais e, meu Deus do céu, como a gente sofre por ser confrontados com a vida real, que não é assim não, né? A vida não funciona dessa forma. Então fica aqui se você quer saber um pouquinho mais desse tema, né? E se você também se identifica como sendo uma pessoa que se vê e muitas vezes frustrado porque está sendo imediatista e está sendo sempre uma pessoa movida por insatisfações. E aqui a gente vai entender as diferenças, né? Mas assim, falamos mesmo da dopamina, porque ela existe, ela é importante, ela não é, ela é boa, ela é vilã, quem ela é. Vamos falar dela então. E antes de mais nada, já aproveita que se inscreve no Cativeiro Cast, seja no YouTube, vai lá também no Spotify. É gratuito, não dói, você pode fazer isso. Vira inscrito, ativa o sininho para receber notificações, porque toda semana tem eu aqui falando contigo, descabelada, sempre, né? Sempre descabelada. Meu Deus, mas tô bem descabelada mesmo, assim, tipo assim, ela e a escova não se dão bem, cara. Ai. E vamos. Descabelado ou não, aqui vamos. E esteja também nas redes sociais para receber notificação. Tem ali outros videozinhos que eu tô sempre postando, reforçando esse conteúdo pra você nunca perder nada. E vamos lá, hein? Pois então, menina, dopamina, quem é ela, né? Vamos dizer sim que é uma coisa natural, sempre esteve aqui conosco, mora aqui na nossa cabecinha, e é um neurotransmissor natural que faz a gente ser motivado, obviamente, né? Buscando ali aquela recompensa que vai fazer a coisa valer a pena, ou seja, sei lá, lá os primitivos, né? Ali correndo atrás de uma caça e no final conseguiam conquistá-la, conseguiam lá a sua jantinha garantida, né? E conseguiam depois ter o prazer ali de comer naquele momento, né? Depois de sei lá quanto tempo buscando aquela presa, e depois consegue, etc. Enfim, momentos aguardados e aí chega aquele momento de você concretizar aquilo que você buscava. Ai, que delícia, que prazer, que gostoso isso, né? O que acontece? De novo, nossa, eu sempre me sinto uma velha quando eu tenho que falar de tecnologia. Ai, menina, na nossa época não era assim. Mas a gente tem, né, com o avanço de várias coisas ficando cada vez mais fáceis e ao nosso alcance, a gente tem esses caminhos encurtados, ou seja, a gente passou a ter mais atalhos para essa geração de prazer, né? Ou seja, agora a gente não tem mais que caçar uma comida, eu posso simplesmente abrir a geladeira, se Deus quiser, e vai ter lá coisas, né? Eu posso já comer a hora que eu quiser, eu posso repetir mais de uma vez, eu posso comer em quantidades exorbitantes, eu posso me cercar de coisas que vão me dar prazer com muito mais facilidade. Isso em tudo, não só comida, né? Mas sei lá, quem não lembra, né, menina, quando a gente tinha que ficar esperando a nossa música tocar na rádio? Vocês lembram dessa? Eu lembro, eu tava lá, ficava esperando minha música tocar na rádio, aí tocava, eu ia lá, corria, gravava na fitinha, gravava minha musiquinha lá com a gravação do locutor da rádio, depois ouvia de novo, e depois saia correndo pra gravar outro. Meu, era a espera, né? De você ouvir aquela música, daquele filme que você queria muito ver sair na TV e você fala, meu Deus, até que enfim saiu o Retorno da Múmia, eu vou conseguir ver ali na TV de graça, que você não ia ver no cinema, né? Era uma coisa muito cara e tal. Então a gente não tinha muito esse acesso. É uma espera, e depois tinha aquele contentamento, aquela coisa gostosa que hoje não existe mais, né, amor? Você tem aqui as plataformas todas, ouve a sua música a hora que você bem quiser, o quanto quiser. Tá muito a par de todos os lançamentos, você tem acesso a tudo, você vai ver o filme que você quiser, o tempo que você quiser, quantas vezes quiser. Sai uma série, você não sai da frente da TV enquanto você não maratonar essa série. Então, assim, as coisas ficaram muito mais, né, assim, fáceis de adquirir. A mesma coisa para relacionamentos, né? Antes era todo um ai, quando será que eu vou encontrar uma pessoa? Vou ter um date? Ai, mistério no ar. Isso aqui, indo aqui nessa festa, nesse rolê, vai aparecer alguém interessante. não, hoje você já vai de rolê marcado, de Tinder, as coisas estão assim, esse aqui não tá legal, já vou pro próximo, esse aqui me encheu o saco, next. Então, tudo ficou muito mais descartável, né? Muito se fala dessa questão dos amores líquidos, né? Essa coisa, esse sentimento de você na primeira chatice, você já pula fora porque tem sempre esse sentimento de que algo melhor o espera. Essa insatisfação, por quê? Porque a gente fica preso nos comecinhos, a gente fica preso naquele primeiro momento. E aí o que acontece quando a gente sempre se vê
alimentando essa dopamina, buscando ela, né? Gerando ela o tempo todo. Uma resistência, como tudo na vida. Assim como quando a gente treina, né? Se eu tô ali sempre fazendo o mesmo treino, chega uma hora que meu músculo fala, eu já sei esse treino de cor, já não é mais resistente pra mim, já é uma coisa que exige de mim uma capacidade exorbitante, eu consigo executar isso e não tô nem sentindo. A mesma coisa a dopamina, se eu tô sempre ali em estado de dopamina, chega uma hora que comer lá a comida que eu gosto de comer, e se eu como ela sempre o tempo todo, vai parar de me dar prazer. Chega uma hora que ouvir aquela música que eu sempre gosto, uma hora também vai enjoar, vai dar no saco. Enfim, essas primeiras experiências que tendem a ser bem gostosinhas no começo, porque são novidades, porque trazem essa excitação do desconhecido, do novo, do, né, vamos colocar ali as relações, ai, tô conhecendo alguém, ai, aquele momento de incerteza, será que a pessoa gosta de mim, será que não gosta? Ai, a gente tá se conhecendo, a gente tá saindo, a gente tá, né, naquele momentinho da paixão, uma hora passa, né, por melhor que legal que seja, uma hora vai parar, vai cair na monotonia, e isso tem a ver com a vida. A vida é assim, né? Temos momentos de tédio, e aqui a gente tá o tempo todo sendo estimulado e distraído para que isso não aconteça. Estamos o tempo todo olhando ali o telefone. Eu até hoje eu acordei, né, como todo mundo, eu acordei, olhei o telefone, né, tirei umas notificações, que é o quê? Que notificação que a gente vê no telefone quando acorda? Gente enviando meme. Ou alguém rindo do meme que você enviou e tal. Depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, será que a gente... Qual foi a última vez que eu acordei, olhei o meu telefone e tinha ali uma notificação extremamente relevante, veio uma mensagem bombástica, veio uma mensagem que mudou a minha vida, ou veio uma mensagem de extrema... Não tem. Não tem. E mesmo assim a gente tá olhando pro telefone como se a gente estivesse à espera daquela mensajona que, sei lá, gente, a pessoa mais famosa do mundo mandou uma solicitação de amizade, o ser mais rico do universo transferiu na tua conta agora todo o dinheiro do mundo. Parece que a gente fica na espera que uma coisa impressionante aconteça no telefone, e não vai acontecer, é sempre bobeirinha, é sempre coisinha, mas a gente fica nas esperas, né, de elevador, a gente já tá com o telefone na mão, ai, não vou, né, esperando o ônibus, ai, não vou ficar aqui olhando pro nada, eu vou aqui já me distrair, vou buscar um jeito de eu não viver esse tédio nunca. Na menor, como eu falei, né, monotonia que a gente encontra em relações, a gente já tá inquieto, já tá, o amor acabou, o interesse passou, já entra e dá espaço para uma insegurança, porque, ai, cadê aquela excitação do começo, né? A pessoa já não me olha mais com aquele desespero, cadê aqueles encontros calorosos, cadê aquilo tudo? E aí você se vê, muitas vezes já vi gente assim, né, atraída a pular de rolê em rolê, né, de relação em relação, porque, com essa aqui já deu, com essa aqui já não tem mais graça, já ficou cinzento, vou pular pra próxima, que a novidade é que é o legal, a pessoa fica viciada naquele comecinho de relação. Já conheceu alguém assim? De repente você é assim, tóxico do caralho. Basicamente a gente tem sido criado e estimulado a ser assim. E quem colhe os malefícios disso é ninguém mais, ninguém menos do que nós mesmos, né? A gente tá sempre em busca de suprir tudo isso. E as consequências disso, obviamente, é essa dificuldade em atuar no médio e longo prazo. A gente vive uma vida só pensando no curto prazo, na satisfação momentânea. Tem essa dificuldade de se aprofundar, seja em relações ou seja mesmo naquilo que é a própria construção da nossa vida, do nosso futuro. Vai pegar uma leitura, não consegue parar e ler uma coisa, não consegue, prefere scrollar, né, prefere estar aí no telefone, que é aquela, sempre naquele estímulo, né, um vídeo atrás do outro, aquela coisa sem fim e sempre nova, que retém mais atenção, né, criado para reter a atenção, do que uma leitura, onde você tem que estar ali parado, se concentrar no que você está lendo, linha por linha, palavra por palavra. Como fica difícil, né? Aí começa lá uma graduação, uma faculdade, um curso, seja lá o que for, aí aquele começo, aquela seca, tipo, ai meu Deus, que chatice, pra que eu vou usar isso? Ai, tem que sentar minha bunda na cadeira e ouvir alguém, ou mesmo estudando em casa, ai que chatinho, o corpo inquieto, né? Essa coisa da gente não conseguir ficar parado e absorver as coisas, né? Essa falta de atenção que a gente acaba desaprendendo a ter. Né? Mas é que eu tenho, na verdade, TDAH. Mas é que eu tenho tem porra nenhuma, muitas pessoas não têm, a gente não tem diagnóstico de nada e sair só diagnosticando as pessoas, né, com o famoso doutor do TikTok aí, mas a verdade é isso, né, muitas vezes é esse vício sim de dopamina, não é que você tem nenhum problema não, vai verificar aí teu cérebro, se tiver essa dúvida com certeza vai fazer isso, mas muitas das vezes você vai ver que não tem nada, não é sobre tem peça faltando aqui, ou deu pane, deu chute aqui na peça. Não, existe a peça, existe o como, mas você está viciado em apenas fazer o que é legal, o rápido, né? Até tava vendo ali algumas recomendações de produção de vídeo e o tempo todo isso. Ai,
produz o vídeo rápido, e levanta, e pula, e faz corte, e blá blá blá. E quem assiste o Cativeiro Cast sabe que eu faço, né, essa edição justamente mais cortadinha, embora os vídeos sejam longos, tá, gente? Você calcule se eu falasse mais devagar, que às vezes eu tenho essa dificuldade, eu já falo rápido, pra você aqui que tá me assistindo, eu já falo rápido, faço esses cortezinhos no vídeo pra ficar um pouco mais dinâmico. Agora você calcule, quando eu tô vendo um vídeo que é mais lento, e eu me vejo, já fiz um vídeo sobre isso, né, um episódio sobre isso, que até encaixa muito com isso, que é a vida no 1.5, ou seja, a gente fica nesse vício em estar o tempo todo acelerando. Aí você vê uma pessoa... Outro dia eu tava assim, meu Deus, como eu queria que existisse um controle na vida real, porque você vê uma pessoa que fala devagar, você quer morrer, você fica assim, meu Deus, parece que dói, cada palavra que sai daquela boca da pessoa é assim, lenta, e você fica, ai, é horrível, né, a gente se acostumar a coisa acelerada, a gente se acostumar a sempre estar pulando, mas, como eu disse, os malefícios disso são todos nós, porque aí a gente tá indo contra uma coisa que é a vida. Gente, a vida tem momentos que são devagar. E aí a gente fica tão viciado em passar tudo rápido, e tão viciado em pular pra próxima, e o outro é melhor, e a gente pode ter uma outra oportunidade pra ali, a gente deixa de viver o presente, e a gente perde o feeling do que é aquilo que a gente pode fazer rápido, e pode ser, né, assim, vamos pular, vamos acelerar, pra aquilo que é gostoso viver lentamente. Aquilo que exige sim e carece de uma atenção mais pausada. Aquilo que, não, pera, agora esse momento é o meu momento. A gente passa a ser então escravo contra o nosso próprio relógio, contra nós mesmos. Fica acelerando tudo. E eu acho, eu até tenho um exemplo, devo ter dado esse exemplo já aqui no Cativeiro, se não, dou de novo. Eu lembro que uma vez eu tinha saído lá com uma pessoa, e aí eu tava assim num momentinho, sabe aquele momentinho gostosinho ali com a pessoa, tá, de repente eu já me via acelerando pra tipo assim, ai, bora. Aí eu me parei, assim, eu falei, não, mas pera lá, né, meu? Tipo assim, porra, a vida já é tão corrida, né? E agora eu tô aqui acelerando pra acabar um momentinho gostosinho. Pera. Ei, Catiele, fica aqui no gostosinho, meu, que isso? Aí, fiquei lá no gostosinho. Então, às vezes, é isso que a gente faz também. A gente fica tão viciado em pular pra próxima, pro outro, né? Fica difícil de você entender quando que é o gostosinho. E lembrando que nem tudo é sobre ser gostosinho. Tem coisa que é penosa, mas fazem parte, como eu dei o exemplo lá. Sim, amores, ler um livro não é fácil. Outra coisa também, eu, esse ano de 2025, estou voltando, retomando uma meta que eu tinha estabelecido lá no passado, 2024. Falei assim, vou ler mais. Porque, gente, quando eu era adolescente, eu lia tanto. Tudo bem que quando eu era adolescente eu não tinha tanto acesso à internet como a gente tem hoje. Não tinha smartphone, blá blá blá. Eu demorei pra ter essas coisas, né? Mas mesmo assim, eu lia muito e eu tinha muita... Nossa, meu vocabulário, inclusive, eu sou muito grata porque tudo o que eu li na minha adolescência é o que formou o meu vocabulário de hoje. Eu conheço, às vezes, palavras que as pessoas não conhecem, mas mérito da Catiele adolescente, porque hoje, gente, se a gente depender... Todo mundo sabe disso. Se a gente depender do que a gente consome, a gente tem sim caminhado a largos passos para uma geração burra. Isso é óbvio, isso é fato, isso aí você pode dar uma pesquisada aí que você vai ver esses fatos, né, esses relatos e pesquisas de que a gente tem tudo facilitado, mastigado, né, tá tudo ali palatável pra você. Então eu lia muito na adolescência, depois parei, nunca mais li nada e depois virou uma dificuldade enorme eu parar e focar o meu cérebro numa leitura. E aí o que eu fiz? Eu estabeleci uma meta no passado de ler um livro por mês. Ó que louca, né? Não lia nada e agora quer ler um livro por mês. Consegui? Claro que não. O que eu fiz? Comecei vários livros, até tô com um aqui. Comecei vários livros. Aí o que eu fazia? Eu lia um capítulo, 2, falava assim, ai, peguei a ideia, já entendi esse livro. Tipo, o livro tem 300 páginas, eu lia 20 páginas e falava, check, já entendi esse livro, agora, entendi. E não terminava de ler o livro. E aí eu não li nenhum livro completo, eu comecei vários ano passado, não terminei nenhum. Falei, não, negativa. Esse ano eu coloquei a meta, não fiz igual a Dilma, não dobrei a meta, eu reduzi a meta pela metade. E eu falei, então tá, então eu vou ler um livro a cada 2 meses. E eu quero dizer pra vocês, tá, que eu tô estamos no mês 5, e eu já estou no meu 4º livro. A meta é eu conseguir superar minha meta, né, porque aí o que acontece? Eu já tô com os livros engatilhados, eu terminei de ler um e ia ler outro que eu tenho que terminar, porque, gente, eu juro pra ti, qual que foi o primeiro início aqui? Não foi nem começar a ler livro novo, eu tive que terminar os livros que eu tinha começado, que eu não tinha terminado, tá? Tinha um ali de 300 páginas que eu não tinha terminado. Terminei ele, graças a Deus, aplausos. Terminei ele. Aí li um outro bem rapidinho, achei, nem sabia que eu tinha um livro aqui que casava com o outro que eu li, eu já tô lendo. Então assim, eu tô com
2 livros físicos lendo e o outro no telefone. Então eu acho que eu vou terminar o ano aí, não sei, com uns 10 livros lidos. Em vez de 6, uns 10. Mas vamos ver. Ei, não vamos também criar expectativa. Tudo isso pra dizer que tava sendo custoso pra mim parar. Porque a leitura exige isso, exige você entender o que você tá fazendo, né? Entender e ali se ater àquela leitura. E eu vou te falar, como alguém que me comunica e sou da área de comunicação, né, por formação, vou falar, nem todos os livros, né, nos prendem tanto. Eu particularmente, gosto de livros educacionais, gosto de livros que ensinam coisas, não sou muito fã de ler romance nem nada. Então eu preciso aprender, eu justamente leio para aprender. Então pra mim é importante que eu esteja absorvendo aquela leitura, porque eu preciso aprender com ela. E aí o que acontece? Quando eu leio desatentamente, fica um pouquinho mais complicado. E outra coisa que acontece muito também nos livros, já dando aqui um parênteses, é que às vezes assim, gente, não é porque a pessoa tem um livro escrito que ela é fabulosa na comunicação. Muitas vezes as pessoas se repetem naquilo, então você vai ler um capítulo inteiro que a pessoa já tá repetindo o capítulo anterior, ela já falou, eu já entendi, entendeu? Ela tá dando 500 exemplos da mesma coisa que ela já falou, eu já entendi na primeira vez. É um desafio você ler. Então você aí que pensa em ler e quer essa meta pra você também, olha, pegue na minha mão, vamos juntos nessa. Porque é um desafio muito grande e é um excelente exercício para você praticar essa coisa de relaxar um pouquinho a dopamina, né? E assim, no final também é gostoso, porque é um processo lento você começar a ler um livro e terminá-lo. Dá aquela dopamina depois, tipo, check, li um livro. Agora eu tenho feito esses postzinhos, check, li um livro, check, li um livro. Depois eu até posso fazer no final do ano uma listagem assim, dos livros que eu li. Eu até penso em fazer episódios de livros que eu li, né? Tem um até que eu comecei, que é Os Seus Hábitos Controlam Você, que adivinha. Eu li, assim, uns 2 capítulos desse livro, eu falei, ai, peguei a visão. E fiz esse episódio já com base nos 2 capítulos, mas não terminei esse livro. Ele tá na minha lista, tem que terminar. Então talvez quando eu terminá-lo, faço aí pra vocês. Tem outros que eu já terminei de ler e tô pensando em fazer episódios. Se você está assistindo e tem interesse em saber quais livros são esses e quer episódios sobre esses livros, me fala aí que a gente dá as mãos e faz isso aí pra você também. Mas também não vai usar como desculpa, tipo assim, já vi o episódio da Catiele sobre esse livro, então também não vou ler nada, porque agora eu vou esperar só ver os vídeos dos livros que eu quero ler. É uma boa. Mas mesmo isso, né, gente? Mesmo isso a gente fica assim, ó, acelerando o vídeo, a gente quer o resumido, a gente quer o mastigado, e a gente acaba ficando burro, a gente acaba ficando preso nisso e ilimitado, extremamente limitado, escasso. E como é difícil você progredir a médio prazo e longo prazo quando você não tem paciência para essas construções, como ler um livro, por exemplo. É chato, demora tempo, tem que se dedicar, tem que parar a bundinha ali, ler, tem que se dedicar nisso, tem que ter atenção plena, focada. Como é difícil, sei lá, metas como exercício. Por que é chato? Porque, todo mundo quer e todo mundo em algum momento pensou em começar a treinar. Óbvio que sim, todo mundo sabe que isso é importante. Por que você não consegue manter isso? Por que você começa indo, paga uma academia, depois para? Porque a recompensa tá muito distante. O que eu quero quando eu entro na academia, quero emagrecer, quero ficar fortão. Não é rápido. E aí, como eu tô viciada nessa coisa da recompensa rápida, não encontro, não vem, desisto. E é isso o ponto do vídeo de hoje. É essa escravidão que a gente tem diante a não recompensa imediata das coisas. As coisas que realmente importam, elas exigem, sim, tempo. Muito tempo. Assim como você, sei lá, comecei a guardar dinheiro hoje. Como assim amanhã eu não tô rica? Como assim o que eu tô guardando não triplicou, quadriplicou 1000 vezes mais, agora eu tô rica? Não. É um depósitozinho, né? É uma coisinha, grão a grão a gente vai colhendo os frutos das coisas. Nem tudo é extremamente imediato, muito embora. Aqui, hoje, a gente vive experiências que tentam justificar e nos convencer disso. De que tudo é rápido, de que tudo é imediato, de que agora você fez, agora você já colhe, já tá na sua mão, não espere mais, aproveite agora, é só hoje. Cara, vou falar, o quanto a gente está preso nesse discurso marqueteiro de que hoje é só hoje e é sobre hoje. Gente, cuidado com o só hoje, porque tem um negócio que eu vou te falar que talvez você não saiba, mas o amanhã ele bem provavelmente existe. E aí você tá fodido porque você não tá preparado pra ele. Você tá vivendo só o seu hojinho. E cuidado. Dei exemplo da leitura, dei exemplo da academia, mas eu falo também da questão das relações, né? O quanto a gente não está acostumado a passar por situações difíceis ou que não sejam tão gostosas, tão prazerosas. Todos nós aqui estamos nos tornando escapistas de situações difíceis, complicadas, e o que acontece quando você nunca lida com uma situação difícil ou complicada? Você não aprende a passar por ela, você não aprende a vivê-la, você não aprende, no final você não aprende, você não sabe. Você vira sempre, deu ruim aqui, tchau. Ficou ruim aqui, o caldo engrossou, tchau.
E isso aqui tá chato, tchau. Vira um eterno. A gente até tem uma romantização bem contemporânea desse momento, que é todo mundo virando as costas. Alto lá, porque eu tenho um episódio falando do levante e vai embora. E o levante vai embora, ele deixa claro que você, depois de várias tentativas, e aí você não tem mais luz no fim do túnel, aí sim você levanta e vai embora. Mas até lá, amor, você fez a sua parte. Você se comprometeu, você compreendeu, você fez a sua jogada, fez o que estava no seu alcance. É essa a compreensão. De qualquer forma, a gente tem uma romantização do excesso disso. Do uso dessa coisa do abandonar no menor sinal, levante e vai embora. Gente, não é bem assim. Tem coisas que levam tempo. Tem coisas que... Pega qualquer pessoa que hoje é um empreendedor. Seja de qualquer porte, sabe? Pequeno porte, médio porte. Pergunta pra pessoa se na primeira empresa que ela tinha, ou se no primeiro momento ali que ela começou o negócio dela, no outro dia ela já foi super sucesso, por isso que hoje ela é rica. Claro que não. Demorou tempo, né? Até quando você vai pesquisar sobre gestão, já é ali mapeado que você, nos primeiros anos no investimento, tem que esperar que o negócio vai demorar. Né? Eu mesma produzindo conteúdo, tô aqui há 5 anos fazendo podcast, o quanto nesses 5 anos as coisas mudaram, a minha visão sobre o que seria esse projeto, como esse projeto se pareceria, o que eu falaria, quais eram os temas, qual era o formato, como tudo isso mudou muito. Então nesses 5 anos ainda é uma coisa em maturação, ainda é uma coisa que eu estou construindo. Mas eu não tenho ainda muita projeção. As coisas têm que ser assim, ó, grão a grão. Aí eu vou desistir? A gente desiste? Então, não deu certo, gente, já tô há 2 dias tentando esse projeto e não tá dando certo. Às vezes a gente fica nessa aceleração. Eu conheço muita gente, e principalmente quanto mais novas pessoas vão ficando, e aí mais, né, assim, elas estão imersas nessa cultura, né, do imediatismo, porque eu não sou uma nativa digital, mas as próximas, né, gerações que vieram depois de mim já são. Então, para elas, imagine a dor do parto que é para elas. É entenderem que as coisas não são para ontem. A pessoa frustrada, a pessoa tem nem 20 anos de idade, tá lá frustrada, não fiz nada na vida, não conquistei nada, não tenho nada. Amor, calma que ontem você era um adolescente, ei! Se eu que já sou velha, tô tendo paciência comigo, você que é 50 mil anos mais novo que eu, não tá tendo paciência com você, as coisas levam tempo. Já falei isso em outros episódios, o quanto a gente às vezes se cobra em entregar uma performance, em fazer acontecer, e a gente esquece da nossa própria jornada. Se você olhar e falar, nossa, mas eu tenho X anos de idade, e ainda não tenho isso, não tenho aquilo, mas espera lá, né? Quando é que foi que você conseguiu estabilizar? Quando é que foi que você, sei lá, saiu de casa e começou a se sustentar? Quando é que foi que você... As coisas, se você colocar no mapa e relembrar, são recentes, né? Eu posso olhar pro Cativeiro Cast e falar assim, porra, mas há 5 anos eu faço esse conteúdo. Mas faz, sei lá, 1 ano e meio que eu resolvi mudar e formatar e tornar isso de uma maneira mais frequente. Então é recente ainda, né? É um projeto ainda que vem se modificando o tempo todo. Aí eu vou largar tudo porque não tá dando o retorno que eu imaginava. Eu vou largar aqui essa faculdade porque, esse semestre é tão chato. Isso acontece muito em faculdade, se você já fez, vai saber disso. Nos primeiros semestres é um momento de êxodo. A galera começa a olhar as matérias e começa a ir fora. Né? Eu lembro que, acho que na minha faculdade de publicidade, o primeiro ano foi dedicado a design. Então quem não gostava de design, falou, se a faculdade é isso, tchau e benção. A pessoa foi embora, saiu, largou o curso. Só que nos outros anos a gente foi ver as outras coisas. São módulos, as coisas vão mudar, calma lá, pera, calma. Tem gente que largou, não é pra mim, não é pra mim, e design não é pra mim. E não ficou, não terminou, não finalizou aquela tarefa. E a gente tem acumulado isso, a gente tem tido muita empolgação em começar projeto, parece que a gente tá num looping onde a gente só tá colecionando ideias de novos projetos. Sabe aquelas pessoas, assim, que muito empolgadas pra começar, mas não finalizam porra nenhuma. Nada é concluído. É tudo começado. Agora eu tô fazendo aula disso. Agora eu tô fazendo curso daquilo. Agora eu tô me dedicando a isso. Terminou? Finalizou? Tá com certificado? Concluiu? Não. Nada foi feito. Tudo isso falando de desenvolvimento pessoal, mas o quanto isso também é extremamente perigoso nas relações. Eu vejo as pessoas comentando, os de verdade são poucos, tenho poucos amigos, os meus relacionamentos nunca duram. Muito por essa busca da coisa enquanto ela é legal. Muito por essa busca de quando as coisas são novidades. Novas amizades que são só pro rolê, pra risada, pro divertimento. Amizades que, e não só amizades, mas relações que vão só te acompanhar no momento onde as coisas estão boas. Porque o que é normal? A gente tem períodos, a gente tem fases, a gente tem dias, a gente tem momentos. E quando as pessoas passam na nossa vida por pouco tempo, elas não vão apanhar esses momentos todos conosco, né? É difícil, sim. Eu tenho, graças a Deus, muitos amigos de longas datas
que eles conseguem ver todas as minhas fases. Eles estão me acompanhando há, sei lá, 15 anos, 17 anos, e eles estão na minha vida pra presenciar todas essas fases, todos esses momentos, assim, na convivência. Cara, tem dias que a gente tá legal, tem dias que a gente tá chato, tem eras da nossa vida que a gente tá super focado numa coisa que pode ser legal, e outros momentos que a gente não tá tão focado em coisas que são legais, interessantes pra eles, mas é legal porque incentiva essa coisa de você respeitar as diferenças, de você saber entender que às vezes a gente não tá legal, às vezes a gente não tá no melhor momento, mas ok, tô aqui, né? Relações são assim. O mesmo para relações amorosas. A gente tem ali a pessoa às vezes que tá ali só viciada em ficar apaixonada. Tem gente que faz muito isso. Tá ali sempre buscando esse momentinho do fogo na barriga, da borboleta no estômago, de você agir, né, com paixão, com tesão, com tudo isso, e você ir pra cima das pessoas, as pessoas vão pra cima de você, e tudo isso é muito excitante, mas o dia a dia, gente, é você ali, descabelada, é você ali, borocochoto, as tristezas, seus problemas, os dias que você não vai estar muito legal, os dias que você não vai estar afim de se arrumar, você vai ter fases que você vai precisar estudar mais, vai ter fases que você vai ficar mais disponível pra rolê. E é toda uma relação que, assim, vai ter esse progresso, esse caminho, e é normal, é natural, mas as pessoas não ficam pra ver, porque na menor baixa da dopamina, ai, que chatice. Ai, não é o que eu pensava, não é o que eu queria, cobranças do tipo, ai, você não é a pessoa que eu conheci lá no começo, você mudou. E o começo é o começo ele exige coisas do começo. As coisas, né, parece que a gente vai ter que viver uma vida inteira em um mês que a gente se conheceu e tudo é empolgante, a gente não quer desgrudar da pessoa, etc. Mas depois disso a gente tem a nossa própria vida, tem também os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, os nossos planos e projetos que a gente também tem que lutar por eles. E aí você não pode ser o centro da minha vida que eu tenho coisa pra fazer também, né, amor? E as pessoas não querem, elas querem ser o centro do universo, elas querem aquela coisa, aquele fogo do começo pra sempre com todo mundo e o tempo todo, e aí vivem nisso. Apagou aqui o foguinho? Chato, não quero mais, agora eu vou pra próxima, reviver toda aquela paixão, toda aquela incerteza, insegurança, e ficam viciadas nisso, infelizmente, e deixam de construir relações longas, né? Nunca vão passar por relacionamentos longos, nunca vão passar por amizades duradouras, nunca vão finalizar projetos, nunca vão ter atividades extenuantes que no final são uma recompensa gigantesca. Pô, você segurar um diploma e falar, eu enfrentei 5 anos de faculdade, algumas mais tempo ainda, né, 10 anos de graduação, com especialização, com não sei o que lá, e segurar esse diploma, olha só quantos livros eu li esse ano, estou em relacionamentos longos, e claro, né, saudáveis e não longos porque só são longos, difícil, olha quantas amizades eu tenho de longa data. Isso é um discurso para poucas pessoas que aguentam, né, que não estão viciadas nessa coisa da dopamina, da recompensa imediata. E o convite nesse episódio de hoje é justamente para que você remodele ali e reorganize as suas prioridades para que elas não estejam concentradas só nesse prazer imediato, nesse prazer momentâneo, mas que você possa sim colocar na balança as suas prioridades, as suas construções, aquilo que você vai colher lá na frente, porque o hoje, né, a gente já tem falado disso, romantiza muito, reforça muito que você faça só pensando no presente. E não é bem assim, porque o futuro, quem aguarda e quem vai colher é só você. Não é vídeo do TikTok, não. Não é frasezinha, postzinho do Instagram, não. É só você que vai colher. E essa jornada e esse conhecimento que você adquire vivendo essa jornada, para além do vício na dopamina e da recompensa, é só você que vai obter. Então, veja lá se você tá assim super focado no presente, no prazer momentâneo, ou se você sim consegue se ver construindo, né, dentro de uma jornada de construção, onde você vai colher coisas realmente concretas, sólidas, nesse médio e longo prazo. Mas agora a parte prática, né? Como a gente se reeducar para desacostumar o cérebro com essa recompensa imediata, que é basicamente esse detox de dopamina. Acho que o primeiro ponto sempre aqui no Cativeiro Cast é te incentivar a ter a consciência disso, você conseguir ver que, caramba, hoje o meu telefone é o meu chefe. Hoje apitou aí a notificação, eu já abro logo, já tô vendo aqui rápido a notificação, já tô respondendo, já tô fazendo, e a gente começa assim a se colocar com prioridades que não são de fato prioridades. Eu falo por mim, o levantar, né, acordar e já olhar pro telefone, ou não conseguir dormir porque o telefone tá na mão, é engraçado porque às vezes eu falo, eu tenho que me lembrar, de verdade, eu tenho que me lembrar e falar assim, Catiele, o que é agora, como eu dei no início o exemplo, né, o que é agora de notificação incrível e extraordinária você tá esperando receber no telefone? Não vai vir,
Se tiver, não é você dormindo agora e apagando o telefone e vendo só amanhã que vai morrer o mundo e explodir tudo. Às vezes é, mas é muito improvável que isso aconteça. Então, é uma prioridade se eu definir que isso é uma prioridade. E eu comecei a ver isso no dia a dia, aplicando já na prática. A pessoa respondeu uma coisa, eu tive uma resposta, ou alguém mandou alguma coisa, eu paro e penso, tá, se eu não responder agora essa pessoa, vai prejudicar uma situação? Né? A pessoa agora tá parada ali esperando a minha resposta pra tomar uma decisão que tem que ser agora? Não, não é. A pessoa mandou um memezinho, falou uma piadinha, nada pra agora, eu posso respondê-la tranquilamente daqui até 2 dias se eu quiser. Então pode esperar, não é algo urgente. Porque eu tava fazendo coisas do tipo assim, andando na rua e respondendo mensagem, andando na rua e fazendo transferência bancária, andando na rua e fazendo uma atividade e ao mesmo tempo outra. Calma lá, não sei vocês, mas uma coisa que eu faço muito é me lembrar que eu sou um ser que tem mãos e que é bem interessante e importante que eu possa usar o meu corpo de maneira eficiente e inteligente quando eu uso as minhas 2 mãos. Por que eu tô falando isso? Porque a gente se acostumou, gente, a fazer coisas só com uma mão. Por quê? Porque a outra tá segurando o telefone. E aí eu me pergunto, faz sentido isso? Não faz nenhum. A gente tá não tem, acho que, desenho mais explícito para dizer o quanto o telefone manda da nossa vida do que esse. Você inutilizar uma parte do seu corpo para segurar um telefone que não tá nem sendo usado nesse momento, é só para ver um negócio. Juro, nas trilhas, quem gosta de trilha, eu adoro. Nas trilhas, uma vez eu vi um guia da trilha corrigindo, exortando uma menina que tava fazendo exatamente isso. Ela tava andando na trilha, segurando o telefone, e ele falou assim, primeiro erro, ele falou assim, que ela quase corrigou e tal, ele falou, primeiro erro, você tá segurando um telefone. Você escorrega agora nessa pedra que cai, você vai cair tudo errado. Você tá com uma mão já inutilizada, né? O teu desequilíbrio já tá instaurado porque você tá segurando um telefone que você nem tem sinal aqui, por que você tá segurando esse telefone? Então, eu faço esse exercício de largar essa porra do telefone muitas vezes e falar assim, ó, não é do meu interesse, não vai cair o mundo, não vai explodir tudo porque eu não estou respondendo. Eu até já falei disso em outros episódios, o quanto eu estou testando fazer as atividades com mais foco, com mais atenção, né, deliberada assim, ou seja, consciente. Né, eu tô aqui agora passando esse café. Por que eu tô tão olhando pro telefone? Por que eu tô tão ansiosa em responder um meme, um negócio? Nada, gente, não é importante. Quando você entender que nada disso, que assim, ó, 99,9% das coisas que você hoje tá vendo como importante e imediata e pra ontem, com prioridade, não são. Aí você vê que você tá ficando louco à toa. Não tem nada de TDAH, não tem nada de nada, gente. É você que está se deixando entrar nessa onda de imediatismo. E a gente tem poder e consciência para retomar e resgatar isso. Eu até falei isso lá no vídeo sobre não aceite ser multitask, que é quando eu falei que comecei esse exercício de parar de fazer 2 coisas, 3 coisas, 1000 coisas ao mesmo tempo. Ai, você não consegue? Eu não quero conseguir. Porque está fodendo com a minha atenção. Já falei isso pra vocês. A gente passa a esquecer coisas porque a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo, tudo nas pressas, tudo nas coxas, tudo urgente, correndo, e não é assim que a banda toca, amor. Você está prejudicando a sua saúde mental e física também, né? Então, assim, primeira coisa, detox de dopamina. Comece a se ver dando essas prioridades erroneamente no dia a dia que a gente faz, sim, com certeza. Veja ali você com o telefonão sempre na mão, veja você ali sempre cercado de barulho, de TV, de rádio, de música. Ai, não faço nada sem música, não faço nada sem não sei o que lá, não sei o que lá. O ser humano lá nos seus primórdios, imagina um que fala assim, não, hoje eu não vou caçar, gente, eu só caço com música. Morre essa desgraça, né? Porque assim, a gente foi criado, sim, para passar por esses momentos que a vida existe e exige, que é tédio. Então, eu até faço esse exercício comigo muitas vezes. Eu sou uma pessoa que tem gente que gosta, eu não é natural, tenho me forçado, que é olhar ao entorno, reparar a vida, como ela é. Então, às vezes, a gente tá ali, vamos supor, você tá esperando um ônibus, um Uber, seja lá o que for. Você tá no momento de espera, de fazer nada. O que a gente faz instintivamente? Telefone. Né? Abro ali o telefone e começo a fazer alguma coisa. Ou mesmo que não seja o telefone, tá? Às vezes um livro também. Até entre o telefone e o livro, acho que o livro até é a melhor escolha. Mas vamos falar do telefone. Veja você nesse momento que bateu o tédio, reconheça esse momento. Esse exato momento que o tédio bateu, você está pegando o telefone para suprir esse tédio. Um exercício é você fazer esse detox de dopamina. Viver esse tédio, gente. Romantizar esse tédio e se forçar de pelo menos em alguns minutinhos do seu dia você ter esse exato momento de não fazer nada. Você não tá lendo o telefone, não tá... Você vive, você simplesmente está existindo.
Outro dia, uma pessoa mais velha, claro, tava falando que ela ouvia meu podcast, tipo assim, sentada, tal qual uma pessoa que ouve um rádio na década de 40, sabe? Tipo, porque era uma pessoa mais velha, né? Então a pessoa, não, sim, quando eu vou ouvir teu podcast eu fico assim. E era podcast na época que não eram episódios com vídeos, eram só áudios. E mesmo assim a pessoa ficava assim, com atenção plena. E eu falei, nossa, que diferença, né? Porque a gente tá tão acostumado a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu mesma, né? Quando ouço um áudio de alguém, eu tô ouvindo um áudio e tô fazendo outra coisa. Inclusive, sempre faço isso. O que acontece? Eu perco informações importantes durante aquele áudio. Eu perco informações importantes durante, sei lá, eu tô vendo aqui um vídeo que eu quero aprender uma coisa, mas quando eu vejo, eu tô olhando pro outro lado, eu tô mexendo numa coisinha. Essas distrações fazem a gente não reter as coisas, né? E até o fato de você estar sem telefone faz você perder a vida real que é aqui fora. Ai, Catiele, mas é chato, eu não quero saber nada da vida real aqui fora, blá blá blá. Estamos falando de você retomar a sua vida, né? De você não ser escravo do telefone. Então, sim, se proporcione esses momentos de tédio. Eu lembro que teve uma época que caiu um raio lá em Curitiba, sei lá, era um tornado, o que era, que porra que foi que aconteceu, que a gente ficou sem luz por uns 2 dias. E, gente, a pessoa lá na época que eu tinha um relacionamento, era essas pessoas que não ficava de jeito nenhum, sem nenhum estímulo. Tinha que estar no telefone, tinha que estar no computador, tinha que estar na frente da TV. Não existia a hipótese dessa pessoa não estar na frente de uma tela. Ela, o tempo todo, 24 horas por dia, estava diante de uma tela. O que aconteceu quando isso ocorreu, né? Quando a gente teve essa falta de energia, meu Deus, a pessoa quase morreu. Por quê? Porque ela não tolerava ficar na sua própria presença vivendo esse tédio. Ou seja, uma pessoa viciada em dopamina pra caralho. Então, a gente tem muitas pessoas assim, não é? Ah, olha que caso curioso. Não. Muitos de nós passam pela mesma coisa. Recentemente a gente teve o apagão na Europa, onde as pessoas também se viram ali, meu Deus, que loucura, que tédio, que caos e blá blá blá. Então a gente faz esse exercício mesmo, de entender quais são os nossos escapes para o tédio e quando ele chegar, vivê-los. Escolher muito bem o tempo de tela e o tempo, por exemplo, de leitura. E passar racionalmente e conscientemente e escolher as coisas que a gente consome, o tempo gasto nas coisas e as prioridades que a gente está dando para as coisas. Se for necessário, se a gente está falando aqui com alguém que hoje é viciado em redes sociais, gente, a gente tem até aplicativos que vão conseguir te limitar em tempo. Se você não consegue fazer isso sozinho, né? Tem aplicativos que vão bloquear as redes sociais no momento X que você determinar. Uma coisa que eu faço, tem ali acho no WhatsApp, tenho 2 WhatsApp. Um deles, que era o que eu mais ficava falando o dia inteiro, eu simplesmente silenciei ele. Pra eu ver que tem mensagem, tem que entrar nele. Então eu preciso escolher quando que eu quero ver mensagem desse WhatsApp. E lá vou eu e respondo. Caso você fique com essa ansiedade de, ai, chegou a mensagem, já olhei pra tela. Ai, Catiele, mas é que se eu silenciar as mensagens eu vou ficar olhando o tempo todo. Então, vá fazendo esse exercício de cada vez olhar menos. E se engane também. Às vezes eu falo assim, nem vou olhar porque não vai ter nada de importante. Graças a Deus, no WhatsApp que eu tenho, que ele é só pra amizades e fofoquinhas, e não é importante, não é relevante. Se a pessoa realmente quiser falar comigo, e tenha isso em mente. Se for uma coisa extremamente importante, a pessoa vai te ligar. Calma lá também, né? Não é como se você estivesse aqui esperando uma notificação, se for o caso, isso é uma coisa, né? Agora a gente tá falando de conversinha, fofoquinha, besteirinha, né? Então, silencie se for necessário essas redes sociais e detenha você, retome o seu poder e autonomia sobre o telefone. Que isso? Tocou uma notificação, eu tenho que correr, não responder e ver, etc. Então, eu acho que é gostoso a gente conseguir depois se ver falando, caraca, hoje eu nem mexi no telefone, eu que via o tempo todo, nem mexi no telefone. Faça esse detox, né? Não é o meu caso de ser viciada em, por exemplo, assistir série ou ficar muito tempo no TikTok, no Reels, eu não tenho esse tipo de consumo. Mas caso é a sua situação, faça o mesmo. Nem que você, gente, faça igual aquelas pessoas do dependente anônimo, sabe? Não tenha vergonha mesmo de se limitar, de falar assim, gente, vai ter um dia na semana que eu não vou ver série, que eu não vou ficar no TikTok. Algumas pessoas fazem uma manobra mais, assim, radical de excluir redes sociais, blá blá blá. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa tática porque ela é extremista e ela não te ensina necessariamente a lidar com aquilo. Como é que eu vou te explicar? É basicamente assim, eu vou conseguir aprender junto da presença daquela rede social, né, em convívio com ela, em tentação com ela, a resisti-la. Como é que eu vou resistir a uma tentação se ela nem tá ali, entendeu? Eu não vou aprender a não mexer no TikTok se eu não tenho ele instalado. Ele tem que estar instalado, tem que existir essa tentação e eu tenho que ser maior e mais forte do que ela muitas vezes pra conseguir
fazer com que eu aprenda que sim, o TikTok está na palma das minhas mãos, eu posso ir ali acessar agora, mas eu vou trabalhar esse controle em mim. Porque se eu desinstalo, quando eu voltar a instalar, eu vou estar igual, gente. Eu não sei, eu não acho muita lógica nisso, não. Você que já fez isso e se acha que isso resolveu pra você. Tem gente que faz isso em momentos sazonais, né? Tipo assim, precisa estudar pra tal coisa. Aí ela vai desinstalar pelo período que ela tem que estudar. Mas a gente tá falando de um comportamento, que é a ideia aqui, né? Do comportamento que vai contemplar toda a sua vida, que vai determinar quem você é e como você age com mais consciência para a vida, em médio e longo prazo. Aí realmente não acho que é muito assertivo você ficar desinstalando coisa. Acho que é melhor você trabalhar dentro da sua mente as prioridades que você tem quando vai olhar as redes sociais. Já vi gente que fazia estratégias que até é mais interessante nesse jeito, que é você limitar espaços da casa onde você vai usar o telefone. Então, tipo assim, eu não vou usar o telefone na mesa de jantar. Eu não vou usar o telefone na tal área da minha vida, né? No meu quarto, na cama, na hora de dormir. Eu vou usar o telefone na sala, eu vou usar o telefone... Entendeu? Às vezes você limitar espaços dessa compreensão de que você não vai ficar o tempo todo grudado, aquilo vai virar uma parte de você, por um exemplo. É você se forçar a sim praticar coisas que são mais tediosas, como uma atividade física, como uma leitura de livro, ou mesmo, já falei 500 vezes, a meditação. Eu não me vejo meditando de jeito nenhum, tarará. Essa é a ideia, gente. Essa é a ideia, de você exercitar o não fazer nada, de você exercitar o se concentrar na sua respiração. Não vou pensar em nada. Gente, não, esqueça. Um dia acho que eu ainda vou falar um vídeo só sobre meditação. Avisa aí nos comentários se você quer um vídeo só falando de meditação. Eu não sou especialista, mas posso pesquisar e trazer com mais gabarito essa prática para que você entenda como isso pode te beneficiar não só nessa questão aqui do detox de dopamina, mas na vida de modo geral. É basicamente esse exercício de você viver o presente. Se concentrar na sua respiração, respirar fundo, regular ali a sua circulação, né, dar um relax na sua cabecita. Claro que o foco da meditação pode ser muito diferente, a gente pode usar meditação para diversas coisas. Aqui eu tô falando nesse quesito de você relaxar o corpo. Então, meditação fica aí também para você escolher esse método, mas de qualquer forma é você passar a se ver no dia a dia pensando, isso aqui que eu tô fazendo agora tá me trazendo uma recompensa imediata ou está construindo um prazer mais médio prazo, mais longo prazo? Por exemplo, uma leitura de um livro. Por exemplo, fazer um curso. Como, por exemplo, aprender uma língua, um idioma diferente. Como, por exemplo, estar numa relação e blá blá blá. Ou, né, a gente começa depois a se deparar no dia a dia em tentações como, eu tô aqui comendo pessimamente mal. Tô aqui escolhendo uma casquinha de sorvete ou, né, um potão de sorvete, ao invés de uma coisa que podia ser também doce e gostosa, mas que fosse mais, né, de maior benefício pra mim. Ou seja, esse prazer que eu tô tendo agora comendo isso, fazendo isso, executando isso, é de prazer pra agora ou pra mais tarde também. E aí a gente começa a ficar um pouco mais consciente nisso. De novo, lembre-se, tem dias que a gente ganha mais, tem dias que a gente perde mais, tem dias que você vai falar, nossa, hoje eu consegui realmente tomar, assim, consciência da minha vida e deixei a dopamina de lado. Hoje eu falei miseravelmente, assisti 500 episódios de uma série, fiquei 10 horas no TikTok, só comi lixo, não levantei da cama. Tem dias e dias, gente, é isso que eu quero trazer a consciência pra vocês. Tem dias que eu me permito fazer, assim, uma lavagem cerebral de falar, gente, agora eu só quero ver uma coisinha bobinha, que eu só tô vendo coisa séria, lendo coisa séria. Me permito agora uma coisinha bobinha, me permito agora leveza. Tem dias que, assim, por mais que doa em mim, porque é o meu perfil, mas tem gente que é o contrário, é o meu perfil, ser mais acelerado. Então, pra mim, ficar um dia descansando é um pesadelo, que eu fico assim, meu Deus, eu queria estar lá fora, eu queria treinar, Então tem vezes que eu tenho que falar pra mim, Gatiele, hoje é o dia de não fazer coisa, é o dia de você ficar de boa. É até dificultoso pra mim falar que filme que eu assisto, nem sei. Tem gente que é o contrário. Tem gente que, tipo assim, já maratonou e já viu todos os filmes existentes em todas as plataformas de stream. Então, pra você que tá do outro lado, eu imagino a dificuldade. Porque pra mim é uma dificuldade às vezes parar e ficar consumindo, né? Mas ainda assim, né, mesmo eu fazendo pra lá e pra cá, também uma dificuldade, né, você contemplar o tédio, você falar assim, não, então hoje o dia vai ser mais calmo, hoje o dia... Como é que eu vou me organizar hoje pra que a dopamina não domine a minha vida? Que é reduzir esses atalhos que a gente tem, né, quando a gente até fala do quanto a pornografia aí acabou com a questão
do prazer real e do que é um envolvimento, né, sexual com uma pessoa, é justamente isso. O que se tornou? Virou você ter aquele prazer imediato. Mas se eu faço ali, olho uma imagem, já me toco aqui, pum, acabou, já deu. Quando eu vou pra vida real, outros 500. Então isso também é uma prova, assim, ó, latente, cabal, desse poder da dopamina na prática, né? O quanto isso te prejudica. Você, quando fica escravo da dopamina, para de viver o real. E aí, eu acho que quando a vida real se torna um pesadelo pra nós, aí a gente começa a encarar um problema que existe, obviamente, né, pra nossa sociedade no dia de hoje, porque vai gerar cada vez mais sofrimento. Gente, a vida real existe e vai continuar existindo enquanto a gente existir. Fugir disso, criar atalhos, não tem como fazer isso pra sempre. Que a recompensa de verdade, ela vem pra quem tem paciência, pra quem consegue estar presente, pra quem consegue estabelecer essas prioridades, pra quem consegue hoje desfrutar de falar, cara, eu consegui, me concentrei, ó, tá aqui meu diploma na mão, gente, tá aqui o livro que eu li, tá aqui a relação sólida que eu tenho, tá aqui a vida com escolhas corretas, não alimentando o meu corpo só daquele prazer momentâneo, mas aqui escolhendo coisas que estão levando o meu corpo de uma maneira mais saudável, né, com mais vitalidade, com mais saúde. Esse é o tipo de coisa, gente, que só... E isso reflete diretamente, tô falando aqui agora de saúde, um recorte, a gente vê diretamente. Quando eu vejo hoje uma pessoa mais velha, e toda fodida, toda acabada, toda cheia de problema, eu penso, meu Deus, né, tá aí um exemplo de uma pessoa que viveu uma vida no agora, de uma pessoa que não pensou que o corpo dela tinha, sim, funcionalidades que ela negligenciou. Pô, você vê uma pessoa de 50 e tal anos tomando um monte de remédio, fez zilhões de cirurgia, tá cheia de problema, dependente das circunstâncias que ela viu na vida dela, as escolhas dela com certeza não foram pensando no médio e longo prazo, pensando que ela precisaria desse corpo no futuro, e agora ela tá aí toda esbagaçada. A gente hoje tem a oportunidade de fazer diferente. Então, gente, esse é o convite para plantar o seu futuro, essa sementinha gradual, que não é legal, que não é gostosinha, que a gente não vai colher agora, que não é imediata, mas que faz extrema diferença lá na frente. Que é basicamente você reeducar o seu cérebro a viver os processos das coisas. Não é fácil, com certeza. E pra deixar mais prático, gente, vamos fazer assim, esse mini ritual diário anti-vício de dopamina. Comece então o seu dia sem fazer esse estímulo pro teu cérebro de maneira artificial. Sabe, você acordar e já ver o telefone, já pegar ou ligar a música, ligar a TV, ligar o computador. Em vez disso, vamos respirar fundo. Vamos acordar com calma, vamos priorizar tomar uma aguinha, fazer um xixizinho, lavar o rostinho, quem faz skincare, fazer skincare, pegar um livro, até olha, por coincidência foi o que eu fiz hoje, sabe? Olhar, abrir a janela, pegar um ar. Vamos reeducar a não ter, já começar o dia com essa explosão de estímulo visual, barulho, loucura, informação. Quantos já deve ter acontecido com você? Comigo já aconteceu de tanto na hora de acordar quanto na hora de dormir, eu olhar meu telefone e ver ali uma coisa que eu não gostei e aquilo, putz, estragar minha manhã, aquilo estragar meu sono, tirar o meu sono. Então, assim, cuidado com o que você tá pegando logo de início do seu dia como estímulo, como inspiração, como... Então, reeduque seu cérebro a começar de maneira assim, ó, tranquila, devagar, sem essa loucura de telefone, TV e rádio e música e loucura. E escolha durante seu dia pelo menos uma atividade que você vai executar em 10, 20 minutinhos que não traga esse prazer imediato, como o treino, como uma leitura, como aprender uma língua nova, como algo que vai fazer bem pra você, mas que não vai naquele momento, naquela hora, já te dá aquele... Mas o fato de você concluir aquilo, né, no longo prazo, no médio prazo, é que vai fazer você ficar bem com aquilo. Tem até um livro que eu li, terminei de ler, que é o Como Ser Melhor Naquilo que Você Faz, e ele falava que as pessoas que praticam, tô falando ali de especialistas, né? As pessoas que praticam a sua atividade como mestres, elas fazem esse treino sempre diário, né? Muitas horas de dedicação. Por exemplo, pessoa que joga xadrez, né? É uma pessoa ali que já compete, já ganha vários torneios. Ela fazer esse treino de aprender, melhorar a sua prática de xadrez, para essa pesquisa, né, que construiu o livro, mostrava que não era que a pessoa tava ali a vida dela inteira acordando e falando, ai que delícia, vou jogar xadrez. Não era isso que dava prazer para ela. Inclusive ela estudava tudo aquilo e fazia tudo aquilo sem o menor prazer. Nossa, então ela é infeliz jogando xadrez? Não. O estudo da prática é visto de uma maneira mais fria. E aí que tá, a gente fica romantizando, sentir prazer e alegria e contentamento em tudo que a gente faz, nem tudo vai trazer isso. Agora ela olhar pra jornada dela, a carreira dela e falar assim, cara,
Valeu a pena porque eu ganhei tal torneio, porque eu aprendi tal skill, porque eu ganhei tantas vezes, porque eu ganhei uma medalha. Isso sim traz o contentamento. Então ela consegue entender que a sua prática, que o seu treino, que o seu exercício não vai dar prazer para ela naquele momento, naquela hora, mas que vai construir para ela um conhecimento que lá na frente vai gerar sim um prazer, uma dopamina, uma recompensa de fato, né, trabalhada, construída, esperada, que é diferente do que a gente faz hoje, né, que tem que ser agora. Eu tenho que acordar falando assim, meu Deus, que delícia puxar ferro, ai que delícia ler e aprender uma língua nova, ai que delícia estudar, e não é assim que acontece, né, infelizmente, que é buscar o prazer no desafio e não na recompensa imediata. E se você puder finalizar o seu dia com pelo menos uns minutinhos de silêncio total, 5, 10 minutinhos onde você vai ali, ó, larga tudo, meu, se tranca, se esconde. Eu quando morava com a minha mãe não tinha quarto, né, não tinha espaço, então se você também tem essa situação, sabe onde eu ia quando eu queria assim um momento de despressurização? Eu me trancava no banheiro por uns minutos e ficava assim, ó, não tinha onde, arrumava um canto lá na casa que eu pudesse ficar sozinha, que eu pudesse ficar assim, tipo, respirar fundo, meditar, sabe, absorver o que foi a vida naquele dia. E se você conseguir e puder, que isso seja assim, né, na sua cama ali, já na hora de dormir, você começar a se desligar, você começar a treinar o seu corpo a ter sono naquele momento, porque a gente tem essa coisa do estímulo, né, obviamente visual, isso aí é até científico, a gente tem esse estímulo visual, da luz, do telefone, do computador, você nunca vai sentir sono, meu bem. Você começa a ficar ali sempre sendo estimulado, difícil o seu sono vir desse momento. Então você largar o telefone e falar, cara, 10 da noite, quem morreu, morreu, desliguei o telefone, tá ali, nem deixar perto da cama, deixa carregando lá longe. Amanhã de manhã você vê isso, deixa pra lá e você se exercitar para conseguir ficar à noite, né, ficar nesse momento de sem estímulos, né, sem estímulos imediatos. Contemplar esse tédio, desacelerar e se estimular para ter um sono de melhor qualidade. Resumindo, sem dopamina de manhã, tendo um esforço real ali no meio do dia, né, numa atividade que não vai trazer prazer imediato, e à noite, o silêncio. Seria o ideal, né? Será que a gente consegue praticar isso e trazer essa rotina para nossa vida, para nossa realidade? Lembrando que isso, no fim, é uma colheita, um benefício que só eu e você a gente vai colher para nossa vida, gente. Ninguém mais vai fazer isso por nós. Então, tome as rédeas da sua vida, admita que você tá viciado em dopamina, admita que você tá aí, comprou essa ideia de que as coisas têm que ser para ontem, que tem que ser hoje, o benefício, a recompensa. Admita que você está escravo disso, escravo do seu telefone, escravo de tudo que tá te estimulando, e o quanto isso tá te deixando ansioso, com a memória ruim e te emborrecendo também. Não aceite, gente, não aceite essa sentença. A gente tem que retomar a nossa inteligência, retomar o rumo da nossa vida e a delícia da gente conseguir reprogramar o nosso cérebro. Graças a Deus que a gente tem um cérebro que ele vai entender novos comandos e vai entender. Se eu falar pra ele que o meu telefone não é mais prioridade, ele vai entender isso, gente. Então, é começar a falar isso, né? Se convencer disso também. É isso, gente, eu espero que tenha feito sentido aí pra vocês. Me fala se fez sentido aí, que aqui fez sentido. Comenta como é que tá sendo essa experiência pra você de dopamina, se você se vê nesse rumo. Segue aqui o Cativeiro Cast, porque eu tô sempre trazendo coisinhas aqui pra vocês, pra gente se libertar dos nossos cativeiros mentais, né? E ser uma pessoa mais livre, com mais autonomia no nosso viver. E não deixa de seguir, comentar, compartilhar com pessoas que acham que, né, pode fazer sentido também. E ativar as notificações, porque também que é o algoritmo, né? Do nada começa a me boicotar. É isso, um beijinho pra vocês e até a próxima!